Vamos lá. Vamos fazer uma aula de exercícios a respeito de termologia, né? Então, se a gente for olhar essa parte de termologia, que é a parte que envolve escalas termométricas, tal, conversão de temperatura, nós vamos ter 3 tipos de exercícios básicos a respeito desse conteúdo. O primeiro é o mais simples, que é a substituição direta na fórmula. Então, você pega a fórmula que está ali, substitui os valores e calcula a conversão que ele te pede. O segundo, um pouco mais complicado, é quando ele não te dá um valor. Ele não te traz um valor exato que ele quer que você converte, mas ele te dá alguma relação entre o valor medido em graus Celsius e o valor medido em Fahrenheit ou em qualquer outra escala e quer que você ache esse valor. E o último é quando ele te dá um termômetro que não existe, uma escala que não existe, e quer que você construa uma conversão entre essa escala que não existe, que alguém inventou ou criou, e com essa escala que não existe, ele quer que você crie uma escala de conversão ou uma conversão dessa escala que a pessoa criou para uma conhecida, para graus Celsius, para Fahrenheit, para Kelvin, para qualquer uma das conhecidas. É mais comum normalmente pedir que converta para graus Celsius, mas não necessariamente teria que ser para graus Celsius. Pode ser qualquer uma outra escala já conhecida. Pode ser Fahrenheit ou para Kelvin também. Bom, então vamos pegar o primeiro exemplo, que é a substituição direta em fórmula. Vamos supor que ele te dá o seguinte exercício. Ele pede para você converter entre as temperaturas 50 graus Celsius em Fahrenheit. Ou menos 50 graus Celsius em Fahrenheit, 50 Fahrenheit em graus Celsius e 19 Kelvin em graus Celsius. Então veja que ele já te dá um valor e já te pede diretamente para qual que você quer, para qual que ele quer que faça a conversão. Então é só você substituir direto na escala de conversão que a gente já conhece, graus Celsius e Fahrenheit e Kelvin, e encontrar o valor correspondente. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar essa primeira. 50 graus Celsius em Fahrenheit. Então veja aqui, o exercício está falando de graus Celsius para Fahrenheit. Então ele está envolvendo TC e TF. Ele não fala em nenhum momento em TK nesse primeiro exemplo, na letra A. Se ele não fala em nenhum momento em TK, se ele só menciona TC e TF, temperatura em graus Celsius, e temperatura em Fahrenheit, a gente não precisa desta última parte. Então a gente vai trabalhar só com a primeira parte da fórmula. TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. Okay? Então vamos ignorar a parte de TK para responder tanto a A, quanto a B, quanto a C. Então vamos começar na A. Bom, ele quer 50 graus Celsius em Fahrenheit. A fórmula de conversão é TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9. O valor que ele te deu é correspondente à temperatura em graus Celsius. Então, aonde esse valor tem que entrar? Ele tem que entrar no lugar do TC. Se ele é o que corresponde à temperatura em graus Celsius, ele vai entrar aqui no lugar do TC. Então, eu vou trocar o TC da fórmula por esse valor que ele nos deu. E o valor da temperatura em Fahrenheit eu vou repetir, porque é o que eu procuro encontrar. Então, eu vou deixar TF aqui, que é o valor que eu busco, e vou substituir somente o valor do TC. Então, vamos lá. Vou substituir, então, TC por 50. Então, ficou 50 sobre 5. E do lado direito eu não vou fazer nada, eu não fiz nenhuma alteração ao lado direito. Então, eu só vou repetir tudo que está do lado direito da igualdade. Só troquei o valor do TC por 50 aqui. Então, beleza. Agora que eu já troquei, então começa a resolver. Eu consigo resolver 50 dividido por 5. 50 dividido por 5, 10. O lado direito, eu não tenho nenhuma operação aqui, então eu repito tudo que está do lado direito. Então, agora como é que eu vou resolver? Eu vou pegar esse 9 que está dividindo e vou passar ele para cá multiplicando. Então, vai vir 10 vezes 9
O numerador eu não mexi. Se eu não mexi no numerador, eu vou repetir ele exatamente do jeito que ele está aqui. TF menos 32. Então agora eu vou resolver 10 vezes 9, 90. De novo, eu não mexi em nada do lado direito da igualdade. Se eu não mexi em nada do lado direito da igualdade, eu vou repetir esse lado direito todo. Então 10 vezes 9, 90, igual a TF menos 32. Mas eu não quero encontrar, não é o valor de TF. Então, se eu quero encontrar o valor dele, ele tem que ficar isolado em um lado da igualdade. Então, eu tenho que deixar ele sozinho aqui. Para eu deixar ele sozinho aqui, eu tenho que tirar esse 32 que está subtraindo. Então, eu vou pegar esse 32 que está subtraindo e vou jogar esse 32 para o lado de lá da igualdade, só que agora ele vai passar somando, não mais subtraindo. Então, vai ficar 90 mais 32 igual temperatura final. Então, temperatura final, ou temperatura em Fahrenheit, equivale a 122 graus. Então, aqui é comum as pessoas, pelo hábito de matemática, achar que você tem que multiplicar tudo por menos 1. Eu costumo falar que muda alguma coisa você lê 122 igual a TF ou lê TF igual a 122. Não faz a menor diferença se você está lendo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, escrever TF igual a 122 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 122 graus Fahrenheit igual a TF. Então, aqui está só escrito de forma diferente, lido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, o resultado final de 50 graus Celsius equivale a 122 graus Fahrenheit. E se você fosse fazer as demais, o que ia mudar? Bom, a B não muda nada, né? A B é exatamente igual a A. Então você tem 50 graus Celsius, só que agora é negativo. Então você vai colocar menos 50 no lugar do TC e encontrar o valor do Fahrenheit. A C é bem parecida. Qual que é a diferença? Que agora você tem o valor do Fahrenheit. Então, 50 vai entrar no lugar do TF, não mais no lugar do TC. Então, você vai repetir aqui o lado esquerdo, TC sobre 5. Vai colocar igual 50 menos 32 dividido por 9. Okay? E como você ainda está trabalhando em graus Celsius e Fahrenheit, você ignora esta última parte. Já a D, ele te pede para converter de Kelvin para graus Celsius. Se é uma conversão de Kelvin para graus Celsius, não envolve a temperatura em Fahrenheit. Então você pode ignorar a temperatura em Fahrenheit e trabalhar só com Tc sobre 5 igual a Tk menos 273 sobre 5. Então seria substituir esse 19K no lugar do Tk. E repetiria Tc sobre 5 igual a 19 menos 273 sobre 5. Ok? Essas outras três aqui eu não vou resolver, vou deixar para vocês resolverem. Qualquer coisa a gente tira a dúvida depois. Beleza? Então vamos para o segundo tipo de exercício dessa matéria. Né? O segundo tipo de exercício é um exercício onde ele não te dá um valor pré-estabelecido, ele te dá agora uma relação entre graus Celsius e Fahrenheit. Então vamos primeiro ler o enunciado. Um corpo está numa temperatura que, em graus Celsius, tenha metade do valor medido em Fahrenheit. Determine essa temperatura na escala Fahrenheit. Então, vamos lá. A fórmula de conversão entre as escalas conhecidas é essa. E o que o enunciado falou? Falou em graus Celsius e Fahrenheit. Se ele falou em graus Celsius e Fahrenheit, eu não vou utilizar essa parte da fórmula. Eu não vou utilizar o TK menos 273 sobre 5. Então, eu posso ignorar essa parte dela e trabalhar só com essa primeira etapa, só com TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, é isso que eu vou fazer. A fórmula que eu vou trabalhar é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, beleza. Já identifiquei a fórmula pela qual eu vou trabalhar. Agora, vamos voltar ao enunciado. Então, vou deixar aqui a fórmula que a gente vai trabalhar no canto e vamos tentar entender melhor o enunciado. Já que não tem valor, então, o que eu vou trabalhar? Qual que é o valor que eu vou trabalhar? Bom, ele não te falou nenhum valor, mas ele te deu uma informação muito importante. Veja, a gente não sabe quanto vale TC
enquanto vale TF. Mas ele falou algo interessante nesse trecho do enunciado, que o valor medido em graus Celsius é a metade do valor medido em Fahrenheit. Ou seja, o que ele está te dizendo? Que o valor em graus Celsius tem que ser a metade daquilo que for medido em Fahrenheit. Ou seja, se eu vou lá e meço em Fahrenheit 100 graus Fahrenheit, quer dizer que a temperatura em graus Celsius é 50 e vice-versa. Então, eu posso falar aqui que o valor em graus Fahrenheit vale X. Se o valor em graus Fahrenheit vale X, que é um valor que eu não sei quanto é, o valor em graus Celsius, que é a metade dele, obviamente tem que ser X sobre 2. Então, eu vou pegar esses valores de X, substituir no lugar do TF, e o valor de X sobre 2 substituir no lugar do TC. Aqui tem outras formas de fazer. Eu vou fazer dessa forma que é um pouco mais complicada, mas que vai te relembrar muitas passagens matemáticas que não são tão comuns se fazer. Então, vamos lá. Eu vou pegar onde está TF aqui, eu vou escrever X, e onde está TC, eu vou escrever X sobre 2. Então, eu vou ter aqui TC eu troquei por X sobre 2, TF troquei por X. Então, ficou X sobre 2 dividido por 5 igual a X menos 32 dividido por 9. Aí você assustou, porque tem um termo esquisito aqui, X sobre 2, X está dividido por 2 e depois está dividido por 5. Que coisa esquisita é essa? Bom, essa coisa esquisita aqui, na verdade, é uma divisão de duas frações. Quais são as duas frações que você tem? A primeira é x sobre 2 e a segunda é o 5, que, na verdade, é uma simplificação da fração 5 sobre 1. Não faz sentido você escrever sempre a fração 5 sobre 1. Por quê? Porque 5 dividido por 1 é 5. Então, eu posso só escrever 5 ou posso lembrar que isso daqui é uma fração que é a fração 5 sobre 1. Então, veja, eu tenho divisão de duas frações. Como que se resolve uma divisão de duas frações? Para se resolver uma divisão de duas frações, você vai repetir a primeira, que é o x sobre 2, e multiplicar essa primeira fração pelo inverso da segunda, o inverso de 5 sobre 1. O que seria o inverso de 5 sobre 1? 1 sobre 5. Então, aqui eu vou trocar essas duas frações por uma multiplicação entre frações. Então, ficou x sobre 2 vezes o inverso de 5 sobre 1, que é 1 sobre 5. E aqui do lado direito, nada muda. Eu vou repetir a expressão que eu tenho do lado direito, porque eu não mexi em nada nela. Então, ficou x dividido por 2 vezes 1 sobre 5 igual x menos 32 sobre 9. Então, aqui, essa multiplicação entre duas frações, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Então, vai ficar x vezes 1 dividido por 2 vezes 5. E eu continuo repetindo do lado direito, porque eu não mexi em nada ainda do lado direito da expressão. Então, ficou x vezes 1 igual a x, 2 vezes 5 igual a 10. Então, ficou x dividido por 10 igual a x menos 32 sobre 9. Agora eu começo a resolver a expressão. Você tem uma expressão do primeiro grau, envolvendo frações. Então, a primeira coisa é tirar essas frações para simplificar a nossa resolução. Então, como que eu vou tirar essas frações? Eu vou fazer o processo que a gente chama de multiplicar cruzado. O que seria esse multiplicar cruzado? Eu vou pegar esse 9 que está dividindo aqui, vou jogar ele para lá multiplicando, e vou pegar esse 10 que está dividindo e vou passar para lá multiplicando o numerador da outra fração. Então, veja, ó, o denominador da fração da direita multiplica o numerador da fração da esquerda, e o denominador da fração da esquerda multiplica o numerador da fração da direita. Ou, em outra forma, eu estou fazendo x vezes 9 igual a 10 vezes x menos 32. Então, veja que aqui você tem que tomar um cuidado. Por quê? Quando esse 10 passa multiplicando, ele passa multiplicando tudo que está aqui em cima. Então, ele está multiplicando os dois termos, tanto x quanto
o 32. Então, aqui, x vezes 9, que só tinha um termo, os dois, tanto no x quanto no 9 aqui, só tinha um termo, que só tinha um 9 e aqui só tinha um x. Então, ficou só um valor na hora que você passou multiplicando. X vezes 9. Já do outro lado, você tinha dois termos, x e o 32. Então, o 10, quando ele passa multiplicando, ele tem que multiplicar esses dois valores. Então, eu tenho que multiplicar tanto o x quanto o 32. Então, multiplicando, eu vou ter 9 vezes x, 9x, 10 vezes x, 10x, 10 vezes 32 dá 320. Ok, agora tem uma expressão do primeiro grau, mais simples. E para resolver expressões do primeiro grau, o que a gente faz? Você tem que deixar sempre letras sozinhas de um lado da igualdade e números sozinhos do outro lado da igualdade. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 320 que está subtraindo e vou jogar ele para cá positivo. E vou pegar esse 9x que está positivo e vou passar ele para o lado de cada igualdade negativo. Eu sempre tenho que trocar os sinais ou trocar a expressão que ele está fazendo. Se aqui ele estava subtraindo, ele tem que passar para cá somando. Se aqui o 9x estava positivo, ele tem que passar para o outro lado negativo. Então veja, peguei o 320 negativo, passei para cá positivo. Peguei o 9x, estava positivo, joguei para cá negativo. Então ficou 320 igual 10x menos 9x. 10x menos x, 10 menos 9, 1. 1 vezes x, x. Então ficou 320 igual a x. Então eu achei o valor de x como sendo 320. Mas o que representa esse x mesmo? A gente estava calculando, ele era o quê? Então a gente tem que voltar lá no começo do enunciado. O que a gente definiu como sendo x? X representava o valor da temperatura em Fahrenheit. E o que o enunciado queria? Determine essa temperatura na escala Fahrenheit. Então, olha, veja bem, o x é exatamente a resposta do que o enunciado queria, que era determinar a temperatura na escala Fahrenheit. Então, quanto que vai a resposta do enunciado? 320 graus Fahrenheit. Ok? Vamos parar por aqui um pouco, porque já deu quase 18 minutos de vídeo. E aí, depois a gente faz o exemplo do outro tipo de exercício. Ok? Obrigado, gente.